Oi, tudo bom? Bem-vindo ao Encontro Terapêutico Aberto. O objetivo desse momento aqui é a gente poder trazer informação, esclarecimento e até estratégias sobre temas do cotidiano, sobre temas da vida, que a gente muitas vezes tem dúvida, quer falar, quer saber, quer escutar, e a gente vai estar sempre aqui trazendo uma vez por mês alguma coisa a esse respeito. Para começar esse nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre os riscos e os perigos da internet para as crianças e adolescentes. Eu trouxe aqui minhas anotações para poder fazer desse momento o momento mais proveitoso possível. Então, de vez em quando eu vou estar recorrendo aqui para poder a gente ter um momento mais claro, mais limpo, uma linha de pensamentos, tá ok? Nada impede que no final você deixe o seu comentário, a sua pergunta aqui na descrição do nosso vídeo, tá ok? Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Você deixaria o seu filho brincar com algo assim? Com uma faca, por exemplo? Sei lá, um estilete, um martelo, talvez um machado? Você deixaria o seu filho brincar com algo assim? Bom, eu não estou ouvindo a tua resposta, mas daqui eu já imagino que você diria hello, claro que não, não é? Mas o que me chama a atenção hoje em dia, que apesar da gente não fazer ou ficar preocupado com essas questões que aparentemente são mais graves, a gente não está preocupado, por exemplo, quando a gente dá um celular conectado à internet na mão de uma criança. A gente não acha que tem perigo nenhum naquilo. A grande verdade é que a gente tem muitos cuidados com as crianças, por exemplo, a respeito delas andarem na rua, com quem elas vão brincar, se elas vão descer para o parquinho, qual a escola que ela vai estudar, para elas não ficarem saindo sozinhas. A gente tem toda uma restrição, toda uma preocupação dessas coisas, com que eles vão fazer. Contudo, quando se trata de computador, de tablet, quando se trata, por exemplo, de celular, a gente esquece que existe um mundo por trás daquele aparelho. Um mundo que vai estar ali na frente daquelas crianças com coisas boas e ruins. Vai ter coisas certas e coisas erradas. E ainda mais, vai ter gente do bem e vai ter gente do mal. Então, se você achou estranha a minha pergunta, eu acho que você também precisa repensar um pouco sobre os perigos que esses aparelhos simples, né, que é o celular, que é o computador, que é o tablet, também pode estar trazendo para as crianças que estão brincando com elas. Os tablets estão se tornando assim como as novas babás cibernéticas, né, digitais da atualidade. Me lembro que na minha época a gente falava muito que a televisão fazia esse papel. Hoje em dia a gente sabe que não. É muito comum ir no restaurante e ver os pais comendo enquanto a criança está ali brincando no celular, assistindo alguma coisa. Ou uma criança tão pequenininha de 3, 4, 2 anos, como crianças de 7, 8. Adolescente, então, nem se fala, né? Não parece que não largam mais esses aparelhos. Então, assim, muitos pais que venham no consultório, com quem eu tenho atendimento, que eu atendo crianças nessas idades todas que eu falei, eles vêm falando sobre que eles sabem muito bem, ou parecem saberem muito bem o que os filhos andam acessando, quanto tempo eles passam acessando, e aí eles vêm e contam a experiência, porque antes de eu atender as crianças, geralmente eu atendo os pais, e eu procuro saber um pouco da rotina das crianças. E se tratando de internet, usar o celular, eu sempre pergunto para saber quais são as regras, como é que é isso e tal. Então os pais vêm e me trazem todo um discurso, né? Aí quando eu vou atender a criança, né, o adolescente, para saber como é que é, o que anda acontecendo, e aí, claro, né, ali comigo, na conversa e tal, porque eu já sei um pouco dessa manha também, eu vou descobrindo que não é bem assim. Então tem pais que me dizem, não, depois de 10 horas da noite ele não usa mais nada, né? E aí eu descubro que a pessoinha espera os pais dormirem para pegar o celular e ficar a noite inteira usando. Então aí a criança ou o adolescente vem para cá, para o consultório, e os pais dizem, ó, ela tá muito ansiosa, ou ele tá muito ansioso, não tá conseguindo dormir, tá dormindo durante a aula, e ninguém sabe por quê. Ficar a noite inteira no celular, não vai conseguir mesmo assistir a aula no dia seguinte, né, gente? E muitas vezes os pais não têm esse controle, eles não sabem, eles não percebem
porque eles acham que as regras estão sendo seguidas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é, vamos lembrar da nossa adolescência? A gente também burlava algumas regras dos nossos pais. Claro que era ficar muito mais tempo na rua, chegar, dizer que ia para um lugar e ir para o outro. Então, assim, nesse sentido, a adolescência não mudou muito, né? Mas a questão é que, como isso tem afetado a relação dos adolescentes com escola, ansiedade, com ter amigos, né? Com se conectar com outras pessoas de outras formas, para além da questão do aparelho celular. Então, assim, algumas dessas espertezas que eles usam e que muitas vezes os pais não sabem. Então eu vou compartilhar com vocês agora algumas coisas que eu percebi aqui, que eu vivenciei aqui no consultório. Então alguns adolescentes, por exemplo, fazem o quê? Eles baixam um aplicativo para usar, né, e usam durante a madrugada, depois eles apagam o aplicativo. Então os pais que dizem que olham o celular dizem, não, ele não tem nada disso, ele não mexe com essas coisas, nem sabe que ele faz um movimento de baixar, usar e apagar. Então, aqui já tem uma coisa, tá? Outros esperam os pais dormirem para poder ficar horas vendo série, né? Conectado uma série atrás da outra. Como a gente sabe, a Netflix também pode ser usada no celular. Alguns já baixaram aí, são um pouquinho mais espertos, né? Que já andaram olhando na internet, coisa de gente adulta, né? Mas baixaram aplicativos que eles usam para esconder fotos e vídeos. Então existem aplicativos que a gente tem no celular que eles fazem é tipo uma pasta secreta. Você pode ir lá mexer e você não vai achar nada de suspeito naquele celular, porque aquele aplicativo ele foi feito para isso, para não deixar você ver, baixar fotos e vídeos, né? Deixar que a outra pessoa veja. Existem aplicativos também que são usados para esconder aplicativos. Então tem aplicativos que você tem no celular e que ninguém vai saber que você tem, porque você tem um aplicativo para esconder aplicativos. Olha que legal. E aí eu me lembro da história de um paciente, um menino, que ele escondia os jogos, né? Então o pai não queria que ele jogasse, ele baixava os jogos e ele escondia. Então eu vou descobrindo isso um pouco assim, tá? Não é nem porque eu fui xeretar, foi porque as informações vão chegando para mim. Vou colocar aqui para você também agora, ó. Esse aqui é o aplicativo que faz esse movimento, né, que esconde outros aplicativos. Bom, e a outra coisa também, né, que eu quero chamar a atenção para vocês, é que desde 2015 para cá, o YouTuber também aproveitou para disponibilizar uma plataforma para crianças. E aí, só para criança, o YouTube Kids, ele vem assim como uma política de denúncia, com uma questão de coisas só para a infância mesmo, o que era para dar uma tranquilidade para os pais, né? Para os pais se sentirem bem e confortáveis. Mas como nessa vida, bora combinar, né? Nada é tão simples assim. Já teve gente percebendo nisso uma oportunidade também. E o próprio YouTube, com tudo isso, eles deixaram escapar vídeos que são impróprios para criança. Então já aconteceu algumas denúncias em 2016, mas em 2017 eles começaram a perceber essas coisas e começaram a tentar melhorar ainda mais, né, o dispositivo, aceitando mais denúncias e tudo, mas eles admitiram que aí um 0,005% aí acabam escapando. E eu já tive experiências também no consultório com amigas que perceberam que suas crianças estavam vendo algum vídeo no YouTube Kids, alguma coisa assim bem simples, quando de repente entrou material inapropriado para criança. Quando eu falo material inapropriado, eu estou falando de violência, eu estou falando de pornografia, estou falando de todas essas questões, ensinamentos que as crianças não vão saber lidar com isso. Tá bom? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também é a facilidade com que as crianças hoje têm de acessar, já que a gente está falando disso, né, pornografia também. A pornografia é uma outra grande preocupação. Atualmente, as nossas crianças têm tido acesso a material pornográfico a partir dos 10 anos de idade. Essa é a nossa nova estatística, né? E a maioria tem o seu primeiro acesso, assim, sem querer, porque estava assistindo algum material, alguma coisa que não tinha nada a ver com pornografia, e a pornografia chegou para eles. Então, e quando eles acessam, né, quando eles têm esse acesso, depois eles vão como que eles aprendem muito rápido a entrar, a lidar com isso, né, e aí isso acaba
atravessando muito a vida das crianças. Dependendo da idade, isso pode trazer bastante prejuízo mesmo, sabe? A própria Netflix, que é muito conhecida como um meio de séries e vídeos e até desenhos animados, né, que muita gente usa, que entra na casa de todo mundo, tem tido, né, ou tem gente reclamando de material inapropriado para crianças e adolescentes, porque traz violência, morte, suicídio. Então, séries que vêm falando sobre questões nessa área. Às vezes eu acho que é muito bom e explicativo, mas tudo isso se você tem o seu pai ali, sua mãe ali, se os pais estão próximos e podem conversar e dialogar sobre isso. O problema às vezes é que eles têm acesso a esse material sem nenhum adulto de confiança por perto para trazer uma explicação ou até um diálogo, perguntas, sabe, para tirar dúvidas. Então, quando eu falo, por exemplo, que eles acessam essas coisas, eles fazem, como eu disse, às vezes de madrugada, às vezes quando os pais não estão sabendo. Então, eu já tive, por exemplo, um paciente que ele descobriu que um canal de TV fechada, não vou dizer qual é o canal, mas que depois de determinada hora ele passava material pornográfico. Então, sem os pais saberem, né, assim, bem sutilmente, o que ele pedia para os pais? Para dormir na sala, né, porque parece que tinha, não sei se era um ar-condicionado, o que tinha na sala que dava uma boa desculpa para ele fazer isso. E aí na sala, porque ele era criança e não tinha televisão no quarto, na sala, de madrugada, sem que os pais soubessem, ele acessava esse canal de TV a cabo. Então, assim, não estamos falando nem de Netflix, nem de internet, né, nem de YouTube, nem nada. Então, essa coisa pode não parecer pra gente que é adulto, né? Porque na maioria das vezes os pais têm um olhar de que meu filho não sabe essas coisas, ele não tem esse conhecimento, ele não sabe nada disso. Isso acontece demais aqui, eu fico impressionada, que o discurso dos pais é que ele é inocente demais, ele nunca viu isso, quando eu pergunto, né? Agora, quando eu vou descobrindo as coisas com eles, eles já estão muito mais além, entendeu? E aí é uma grande surpresa para alguns pais descobrirem que os filhos estão tendo acesso a esse material quando eles achavam que nada. E o interessante é que assim, os pais notam a mudança de conduta das crianças, notam que eles estão mais ansiosos, que não estão dormindo bem, que estão com dificuldade na escola, eles notam tudo isso, mas ninguém tem assim o pensamento ou a ideia ou passa pela cabeça deles que pode estar tendo um contato dessa criança com um material que é inapropriado para sua idade. Quem vai pensar uma coisa dessa, né? Mas eu já recebi algumas crianças assim aqui, e a gente descobrindo isso, afastando a criança desse conteúdo, a gente teve resultados positivos na melhora do comportamento, dos sentimentos, de como eles lidam com isso, tá certo? Por exemplo, né, tem casos de série aí, né? Eu fui fazer uma pesquisa na internet e tem o caso da série da Abelhinha aí, que tem na Netflix, e onde uma mãe reclamou no Facebook porque aparecia um pênis do nada, assim, num desenho de um tronco no cenário da série. Tipo assim, uma coisa nada a ver, entendeu? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Então, assim, não tinha necessidade de ter esse desenho nesse momento, ou no momento nada a ver da série da Abelhinha. Até onde eu sei, foi cancelado, eles retiraram esse episódio do ar e tal, por causa de toda essa reclamação. Outra série que recebeu assim muita reclamação no sentido, muita crítica, né, de pais, e recebi muita coisa pelo WhatsApp e tal, mas o que me chamou a atenção, eu só fui assistir, né, o que me chamou a atenção foi que o meu paciente trouxe isso, meu paciente de 8 anos, 7, 8 anos, ele veio falar sobre um negócio aí, e aí do nada, sabe assim, quando ele soltou uma coisinha falando sobre o monstro da puberdade, uma coisa assim, eu falei, nossa, eu vi e recebi alguma coisa sobre isso no WhatsApp. E aí eu fui assuntar para ver o que era, descobri o que era, então eu já sabia que era referente a essa série na Netflix chamado Big Mouth,
e eu vou também colocar aí para vocês verem. Então essa é a série. E aí esse paciente, depois que, quando na sessão seguinte eu encontrei com ele, fui falar sobre isso, eu falei, então tu tá vendo tal coisa, né? Você viu isso e tal, o que você achou? Então eu falando, e ele arregalou um olho assim, a primeira coisa que ele virou para mim foi assim, você não vai falar pro meu pai, pra minha mãe não, né? Então assim, ele sabe que tá fazendo uma coisa errada, né? E aí estava todo preocupado de que como é que o que eu vou fazer com essa informação, né, da descoberta que eu acabei de fazer. E aí conversei com ele sobre aquilo. Então assim, eu fui a adulta que conversou com ele sobre aquilo que ele estava assistindo, entendeu? Então, a série é ruim, sabe? Eu acho até que ela tem uma pegada muito forte mesmo, para criança, para adolescente, talvez uma coisa mais para adulto, ou para um adolescente poder assistir, que está na puberdade, que está entrando nesse momento, cujos pais estão ali junto, que podem falar sobre aquilo, que podem até explicar a graça que tem aquilo, porque até é um humor que muitas vezes a criança ou adolescente não vai entender, porque eles não estão naquela etapa, eles não estão passando por aquilo, tá certo? Então assim, ela pode ser muito interessante para adultos, mas para criança ela pode ser muito inapropriada, ela pode trazer uma informação para a criança que ela não está preparada para saber, e pode ser até assustadora, até mesmo uma informação que deixe ele um pouco preocupado, de que aquilo vai acontecer com ele ou com ela um dia, e ela não sabe o que fazer com aquilo, tá certo? Então nem sempre, presta atenção, porque é um desenho animado, significa que é apropriado para o público infantil. Então não é porque tu tá aqui parado, fazendo uma coisa, olha lá e vê o teu filho, ele tá vendo o desenho, entendeu? E é porque é uma coisa apropriada. Não, nem sempre é assim. Então toma cuidado. A questão aqui é averiguando, a questão aqui é assuntando, procurando saber o que é. Mesmo se é um desenho, procurar saber, procurar ver. E outra coisa importante, conversar com eles. Conversar com as crianças. Dá para controlar um pouco mais as crianças pequenininhas, né? Mas assim, depois de certa idade a gente precisa começar a dar a entender para eles o que é apropriado, o que não é apropriado para a idade deles, que é uma coisa que é normal, deveria ser tranquilo para a gente poder fazer isso, tá bom? Por que eu não posso ver isso? Porque você é criança, é uma boa resposta. Só é por isso. Porque você é criança, tem coisas que crianças não fazem. Crianças não brincam com faca, crianças não dirigem carro, crianças não veem coisas desse tipo nesse momento. Quando você for grande, você vai poder pegar uma faca para fazer alguma coisa. Quando você for grande, você vai poder dirigir. Não é que ela nunca vai poder fazer aquilo, mas ela precisa ter uma consciência de que tudo na vida tem sua etapa. Então, se a gente sempre tiver com esse medo de que, mas o que eu vou dizer para ele? Nossa, todo mundo usa internet hoje, todo mundo usa celular, todo mundo faz, e o meu filho não vai fazer. Não é essa questão. É apropriado para a idade dele? Ótimo, não é apropriado? Sabe assim? Eu não preciso nem responder, né? Então vamos tentar entender um pouco mais isso, tá bom? Então assim, existem também alguns programas, e aí aqui mais para o público adolescente, né? Não é programa, é aplicativos para celulares, que também tem trazido muitas questões, assim, sabe, entre os adolescentes. Como eu disse, uma dos atendimentos que eu fiz aqui, a minha paciente, o que ela fazia? Ficava de madrugada conversando, né, em aplicativos da internet, no celular, perdão. E aí, o que ela fazia? Depois ela apagava aquele aplicativo. Então ela baixa e ela apaga, ninguém fica sabendo que ela faz isso, né? E a reclamação justo era essa questão de ansiedade, de estar sempre sonolenta nas aulas, de não estar dormindo bem. Então ela disse que não consegue dormir. Então quer dizer, ela acostumou tanto a estar acordada de madrugada, que mesmo que você tire o celular dela e diga, vá dormir, o cérebro dela tá um pouco confuso ainda, entendeu? Ela acostumou a fazer aquilo, agora pegou um mau costume, vamos dizer assim, né? Então tem alguns programas aqui que eu quero chamar a atenção, que o programa em si, presta atenção no que eu vou dizer, né? Porque na época que saiu aquela coisa de Pokémon, todo mundo falando, porque essa brincadeira não é boa, não é boa para as crianças, não é boa para os adultos, é ruim e tal. E eu disse, gente, qualquer coisa pode ser apropriada ou não. A questão é como é para mim. Não é uma questão do programa em si, é do usuário. O usuário tem que saber como usar aquilo. A internet está aí para todo mundo usar. Entendeu? O celular é uma coisa positiva para todo mundo usar. O problema é que alguns usuários têm dificuldade. Você precisa observar se o seu filho ele não consegue manter limites saudáveis com aquilo. E aí você vai ajudar. Se depois ele se tornar adulto, ele vai ter que se virar com isso. Mas enquanto ele é criança, eu que vou ajudar ele a lidar com esses limites, tá bom? Então, por exemplo, um programa muito comum que a gente tem no celular, que os adolescentes têm no celular, que é o Snapchat.
tá? Que é um programa também que troca histórias, informações, que as pessoas podem postar vídeo, conversar, e tem a possibilidade de deixar ali o vídeo por algum tempo e depois ele sumir. Então eu já tive adolescente aqui viciada nesse negócio, que não conseguia parar de usar. O próprio WhatsApp em si é um programa também que a gente tem que ficar atento. Por quê? Quais são os grupos que meus filhos participam? Porque material pornográfico vem por aí, foto, vídeo, nudes, conversas, encontros. Então, tem histórias de adolescentes aqui que marcaram encontro, foram encontrar pessoas desconhecidas. Tudo isso usando o WhatsApp. Então, o WhatsApp é ruim? Não, mas eu preciso ficar atento com quem meu filho anda conversando, com quem minha filha anda trocando mensagem no WhatsApp, tá bom? O Instagram também é um programa que eles usam para se comunicar, para postar coisas do cotidiano, para colocar coisas que estão vivenciando naquele momento, porque fica ali um videozinho por 24 horas e depois somem. Então tem isso também. E eles conversam muito também. Tem uma parte do Instagram onde só tem conversas, né? E eles podem trocar mensagem. Muitos adolescentes estão partindo para esse tipo de programa, para sair um pouco dos olhos dos pais também, porque o WhatsApp já está muito claro, marcado, tá bom? Agora eu tô sabendo que também tem muitos adolescentes também procurando xeretar sobre essa questão do Tinder, que é para encontros, que é um aplicativo que eu acho que, assim, no mundo adulto, tudo bem, cada um sabe o que faz da sua vida, né? Mas que a gente tem que tomar muito cuidado com adolescentes, né? Com pré-adolescentes e adolescentes, tá bom? E tem alguns aplicativos para conversas com estrangeiros, que é para ajudar a falar inglês, sabe? Um negócio assim. E eu fiquei pensando, nossa, isso aqui então é muito sutil, assim, né? Se eu eu estiver usando esse aplicativo, eu vou poder dizer pro meu pai, não, pai, porque eu tô treinando o meu idioma, né? E treinando o idioma, que legal e tal. Mas aí isso também pode levar também a essas conversas, né? E por isso que a gente precisa saber o que é que anda por trás, né? Com quem essas crianças andam falando. Às vezes pessoas de outro país e tudo, fica até mais fácil de trocar, por exemplo, nudes, de trocar imagens comprometedoras, informações. Por quê? Porque a criança não tem aquela maldade de achar que a internet aproxima, né? A pessoa está lá do outro lado do mundo, o que ela vai fazer com essa foto? Mas assim, a gente sabe que não, que a internet, a pessoa pode estar do outro lado do mundo, postar uma foto que pode chegar ao mundo inteiro. Então, essa ideia, essa ingenuidade, que por isso a gente tem que conversar mais com as crianças, com os nossos adolescentes, sobre isso. Então, as crianças que acessam sites adultos, com conteúdo sexual, com conteúdo de violência, elas podem sim sofrer um trauma e até desvios de conduta. Então, é por isso que a gente precisa ajudar as nossas crianças a respeito disso. Bom, bora lá. Eu vou só fazer aqui um apanhado geral, né? Eu já atendi pessoas com problemas porque viram vídeos e filmes de terror. Então, adolescentes de 17, 18 anos que com problemas sérios, graves, e depois a gente descobriu que foi um filme que ela viu quando ela tinha 10 anos, entendeu? 9 anos. Então, imagina, eu tô falando de filme. Imagina se já é um conteúdo pornográfico, que era um filme de terror, assim, bem brabo mesmo, sabe? Então, imagina se são coisas com conteúdos mais pesados, como o site de adulto. Então, pode sim gerar trauma e pode sim trazer desvio de conduta, e é por isso que a gente precisa ficar atento. Uma vez eu tive uma experiência super marcante para mim aqui no consultório, onde uma menina de 7 anos me falou sobre cenas fortes de sexo. E eu perguntando para ela, onde é que você viu isso? Como é que você soube disso? Entendeu? E ela disse, tia, tem na internet. Eu disse, é mesmo? Porque eu tenho um computador aqui no meu consultório. Eu falei, é mesmo? Mas eu não entendo muito desse negócio de internet. Você pode me mostrar? E aí eu coloquei ela sentadinha aqui e eu tive que ver a cena da criaturinha de 7 anos sentada, digitando o nome de um site, sabe? Pornográfico, não sei o que lá, .com.br, deu um clique e começa logo uma página, assim, uma coisa marcante de sexo super forte, né? Eu falei, não, a tia entendeu e tal, obrigada, desliguei. E assim, uma criança de 7 anos acessou na minha frente um site pornográfico. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não sabe. Como ela ficou sabendo? Vou te contar. Era no lugar onde ela ficava para
o cuidado que tinha da escola, quando ela vinha da escola, ela ficava com uma cuidadora. E essa cuidadora ficava com várias outras crianças. Então, assim, uma coisa normal, era uma senhora boa, tudo era legal. Só que uma das crianças que era mais adulta, então tinha uma criança de 12 anos, né, que sabia muito mais coisas e começou a ensinar uns negocinhos para as crianças mais pequenininhas. Então, assim, a gente não sabe de onde vai vir. De onde a gente menos espera, as coisas podem estar acontecendo. Tá legal? Bom, só falar sobre isso aqui, não ia ter propósito nenhum da gente estar junto aqui hoje, né? Eu quero falar, então, sobre o que a gente pode fazer, que eu acho que é o mais importante aqui, né? O que a gente faz com tudo isso que eu acabei de falar, tá? Eu acho que a gente precisa respeitar algumas regrinhas e que são simples. Então, assim, no final acho que até vocês vão falar, é isso, mas é incrível como é que as regras mais simples são as mais difíceis de serem obedecidas. Eu fico impressionada, mas vamos lá. Primeira regra simples eu devo seguir a idade indicativa. Assim de simples, sabe? Cada programa tem uma idade indicativa que define qual a idade que a pessoinha pode assistir. É como ir ao cinema, tá lá, faixa etária, né? Qual a idade apropriada para assistir aquele filme? Inapropriado para menor de 18, para menor de 16, para menor de 12. Por que existe isso? Isso existe com um propósito, porque é feito um estudo para determinar se a idade vai poder digerir aquilo que vai ser trazido. Então, quando a gente fala sobre idade indicativa, a gente precisa entender que se ela não está na idade apropriada para assistir aquele programa, ela não vai conseguir digerir aquele assunto. Então, assim, uma das minhas pacientinhas de 7 anos estava, me lembro, há muitos anos atrás, muitos anos também não, exagerei agora, mas ela estava assistindo Gabriela, quando fizeram a regravação de Gabriela, entendeu? E eu falei assim, mas como assim você está assistindo Gabriela? Eu falei, vou falar com a sua mãe. Ela ficou chateadíssima, ela chorou na minha frente. Não, tia, você não pode fazer isso. Fez um desespero porque ela não queria deixar de assistir Gabriela, entendeu? E ela me trazia umas informações e agora eu entendi por que ela fala sobre essas coisas, por que ela comenta, por que ela pergunta algumas coisas. Eu falei, mas quem é que em sã consciência deixa uma criança assistir uma novela que passava naquela época, acho que passava depois das 11, 10 e meia da noite, porque era aquela novela do último horário. Então, gente, presta atenção, isso é uma coisa simples. Tem determinadas coisas, porque assim, a gente parece que esqueceu esse pequeno detalhe, sabe? Eu me lembro de quando eu era pequena, às vezes a minha mãe estava conversando com as amigas e ela dizia para mim assim, vai para lá porque isso é conversa de adulto. Olha só, eu ficava chateada, mas provavelmente ela estava querendo me proteger de alguma coisa. Então, assim como as crianças não participam de conversas de adulto, elas também não vêem programa de adulto. E muitos pais estão muito despreocupados, às vezes assistindo as coisas, sabe? Levam os filhos. Eu já vi criança dentro de cinema assistindo filme que era inapropriado para a idade dela. Os pais estavam acompanhando. Mas assim, porque talvez não tenha com quem deixar, mas vamos pensar o que é que a gente vai fazer com aquilo que a gente está deixando a criança absorver. Então, quando a criança faz algo antes do tempo, da idade apropriada, ela pode estar tendo que gastar uma energia psíquica que ela não tem ainda para digerir aquilo. Então, isso pode provocar uma tensão, sabe? Que ela não vai saber lidar com aquilo. Ela fica tensa, ela não sabe lidar com aquilo, não sabe explicar, e depois isso vai aparecer no comportamento dela de alguma forma. Então a primeira regra é a idade. Qual a idade indicativa? É apropriado ou não é apropriado para ela? E vamos ter cuidado com isso. A segunda coisa que eu queria destacar é que para qualquer um, tanto criança, pré-adolescente e adolescente, eles precisam ter um tempo determinado para usar a internet, para usar o celular, para usar o tablet, para usar o computador. Precisa haver um limite, não é o dia todo, o tempo todo, sabe assim? Não pode ser que a criança aí, ela precisa ter outras atividades. Então ela precisa fazer outras coisas, ela precisa no seu dia realizar, brincar, fazer tarefa, ela precisa estar com os coleguinhas, ela precisa fazer esporte, ela precisa, sei lá, o que mais você imaginar aí. E depois de fazer tudo isso, é que a gente pode disponibilizar para essa criança, aí vai rolar um tempo com a internet, com o tablet, aí vai rolar um tempo no computador e claro, no momento em que eu posso observar, em que eu posso estar ali com ela. Mas assim, muitas vezes a gente não se percebe do tempo que as pessoas passam ali, entendeu? Eu já ouvi uma adolescente falar
que é assim, ai, quem me dera que a minha mãe me proibisse mesmo de usar o celular, que minha mãe me arrumasse outras coisas para eu fazer. E o que eu entendi que ela estava me dizendo era assim, cara, eu não tenho nada para fazer, minha vida é sabe, monótona, tudo que eu tenho é o celular. E eu fiquei assim, nossa, olha só, ela está pedindo, pelo amor de Deus, alguém me proíbe de usar o celular, sabe? Então, assim, quando eles chegam aqui no consultório, por exemplo, é proibido mesmo. Eles não podem trazer o celular, eles têm que fazer outros tipos de coisas aqui. Apesar de eu ter um computador, eu raramente uso brinquedos eletrônicos para fazer o trabalho com eles. E eles entram numa boa naquilo, sabe? E como é terapêutico, assim, porque vai rolando a conversa, vai saindo as coisas, sabe? Tanto para as crianças como para os adolescentes. É incrível. Então, eu não sei, né? Uma outra dica que nem estava aqui no meu papel é: pais, mães, brinquem com seus filhos, brinquem com os adolescentes, jogos de tabuleiro, sabe? Largue um pouco os aparelhos eletrônicos. Durante a brincadeira sai tanta coisa, nossa, a conversa pode fluir, muita coisa boa pode acontecer. Bom, deixa eu voltar para as minhas anotações aqui. Então, assim, é muito importante que a criança ela tem um tempo determinado, criança e adolescente, tá? Para passar com esse aparelho eletrônico, para passar na internet, porque senão eles vão se acomodando, ficando cada vez mais nisso, e para eles, criança vai viciar muito mais fácil, vai ficar cada vez mais difícil largar esse negócio. Então a gente precisa ajudar eles. Tá? Eu sei que você vai ser, ou o pai ou a mãe, vai ser o mal da película, vai ser o malvado, né? Mas vai ter que ser mesmo. Pais não tem isso. O pai tem que ter um lado também rígido, sério, sabe? E isso traz um equilíbrio para eles também, tá bom? Aí, outra coisa que eu acho que é importante, né? Não é uma regra, mas eu acho que tem que avaliar também qual é o exemplo do adulto próximo que estão ali com eles, né? Que exemplo esse adulto tá dando? Você também é um adulto que não larga o celular, que fica o tempo inteiro? Porque como é que tu vai mandar ele larga o celular quando ele vê o pai e a mãe o tempo inteiro ali, clicando? Porque eu também já escutei isso aqui, né? O meu pai também não me dá atenção, ele também não fala comigo, ele fica o tempo inteiro assim, ele não tem tempo para mim na agenda dele, então como é que ele vai mandar eu largar o celular? Então, assim, observe também como é para você. Se é você também que coloca o seu filho nessa situação. Porque, ai, que saco, toma esse celular, toma esse tablet, assim ele fica quieto, entendeu? Então, vamos observar aqui o que tem a ver com ele, o que tem a ver comigo também, tá bom? Outra dica que eu quero dar para vocês é que existem sistemas de segurança, tá? São programas de controle de paz, que eles vão te ajudar a limitar o conteúdo, vai restringir os perigos que podem chegar a essa criança. Eu vou deixar uma lista de mais ou menos uns 10 que eu achei na internet, uma lista aqui descrita nesse vídeo, tá? E aí você pode dar um pulinho lá e ver o que é que mais te... Vamos dizer assim, o que mais é apropriado para você, né? Financeiramente, ou que atende melhor a sua família. Mas isso é necessário. Não pense que, mais do que nunca eu acho que isso é necessário para você controlar o conteúdo que os seus filhos, suas crianças, seus adolescentes estão assistindo, tá bom? E lembrar que liberdade tem na idade da criança e do adolescente, né, e principalmente do adolescente, é uma liberdade que tem que ser assistida. A gente precisa acabar com essa ideia de que a liberdade total, né, pode fazer tudo, é a melhor forma de criação. Porque meu pai e minha mãe não me deixaram fazer nada, eu vou deixar meu filho fazer tudo. Isso não é a melhor ideia, não. A gente precisa ajudar as crianças a entenderem que existem regras, não só na nossa casa, não, no mundo existem regras, tá bom? Eu não posso fazer o que me dá na telha. Tá certo? Então as crianças também precisam entender que elas existem regras, e sempre que eu for explicar para ela por que aquele programa não é apropriado, por que aquilo não é legal, sabe? A explicação ela tem que ir acompanhada com aquela ordem explícita de que, olha, tá vendo isso aqui? Não é legal, porque você não tem idade ainda por causa disso, disso e disso, e bom, então por isso você não vai assistir, ou por isso você não vai poder acessar, ou esse aplicativo você não vai poder baixar. Entendeu? Isso, ao contrário do que você pensa, passa segurança para ela. Ela pode até ficar chateada no primeiro momento, mas o que você está dizendo para ela através disso, o momento que você parou para explicar, para falar, sabe? E ainda que para proibir, você está dizendo, olha, você é importante demais para mim, para eu deixar você, sabe, assim, largado, assim, para eu permitir que essas coisas que eu sei que vão, nesse momento, te prejudicar,
que isso aconteça. Então é uma mensagem também de amor que a gente passa para eles quando a gente demonstra nesse quesito que a gente está cuidando deles. Vou voltar lá para minha frase no início. Sabe quando você se preocupa em qual escola que ele vai estudar? Ah, com quem ele está brincando? Ah, porque a rua é perigosa, para ele não pode ficar sozinho? Então, isso não é uma forma de cuidado? Outra forma de cuidado, e uma forma de cuidado, vamos dizer assim, desse século, é isso também. É o que você anda baixando pro teu celular? Com quem tu anda conversando no celular? Quais são os aplicativos que você tem? Que coisas você, com quem você anda, sabe? Que vídeo, foto, que coisas andam aparecendo aqui? Eu tenho alguns pais de adolescentes que eles fazem muito isso, sabe? Eles conversam com os adolescentes e falam, olha, a qualquer momento eu quero poder pegar o seu celular e ver o que está acontecendo. Entendeu? E eles ficam um pouco assim. E não é nem que eles são invasivos, sabe? Porque é aquilo que eu falo, tem coisas que é próprio da adolescência que a gente precisa respeitar. Mas a gente precisa também estar um pouco atento para ver quais são os sinais de perigo, que alguma coisa ali está acontecendo. Então, ouvi também um relato de uma mãe falando sobre o filho estava conversando com coleguinhas, essa coisa de jogos na internet, então eles jogam com várias pessoas do país inteiro. E ele estava conversando com pessoas de vários lugares e tal, e como a mãe sempre estava ali olhando, né, dava aquela olhadinha básica, via algumas coisas, tudo tranquilo e tal, mas um dia ela ficou preocupada, por quê? Porque numa dessa conversa, ele começou a passar informações de onde ele morava, de quem era, o que os pais faziam, não sei o quê. Então, mesmo na inocência, né, ele foi entregando e a mãe sentou com ele. Então, ela estava relatando que disse, eu sentei e falei, olha, essa informação, você acha que foi legal e tal? Parece que era um menino de 11, 12 anos, né? Então, o que você acha que, olha como você expôs a nossa família, o que podia ter acontecido e tal. E aí ele foi se dar conta. Porque nem sempre o adolescente, o pré-adolescente, ele está fazendo aquilo de má intenção, não. Às vezes é por inocência mesmo, né? Porque a gente está falando com uma máquina. Então a gente não está vendo que do outro lado tem uma pessoa má, uma pessoa com intenções ruins. Então é por isso que a gente fica de boa, sabe? Então, principalmente eles. Então a gente precisa dar essa clareza para eles, sabe? Essa malícia para eles começarem a entender, a lidar com essas coisas. Essas são perguntas que a gente precisa tomar cuidado, ficar atento. E aí eu me lembro que ele, junto com a mãe, acabaram os dois entrando num acordo que não foi legal mesmo e ele saiu, né, do bate-papo e tal ali e ficou um tempo sem usar aquilo. Então, assim, eu acho que os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas estão muito mais dispostas a terem uma conversa com a gente e ouvir e mudar a sua conduta do que a gente imagina. O problema é que a gente quer proibir sem explicar, sem conversar, sem ter diálogo, sem dizer o que é que incomoda, sabe? A gente quer fugir, entendeu? E aí não ajuda. E aí fica parecendo que é só uma proibição e não é isso. A gente precisa transmitir para eles a ideia de que não é só uma proibição, é uma preocupação que eu tenho com você, com a sua integridade, com o que você pode digerir, com a sua vida psíquica, se você está pronto para lidar com o que isso vai trazer, entendeu? E aí a gente precisa ajudar eles nesse momento. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que isso tenha trazido luz sobre esse assunto. Eu não sei tudo sobre isso. Isso aqui é um pouco daquilo que eu experimentei no consultório. Por isso fui buscar, fui ler, procurar saber um pouco mais para poder ajudar também os meus pacientes e ajudar pessoas como você também, que também deve estar com várias questões e dúvidas sobre isso. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui nos nossos comentários, e se eu puder responder, eu vou responder, porque esse vídeo ele vai ficar por pouco tempo no nosso canal aberto, tá bom? Depois ele vai sair. Então, se você tiver a sua pergunta, eu te peço que você faça logo aí, e se eu puder responder, a gente vai responder. Eu não sei tudo, viu, gente? Mas o que eu puder ajudar, sabe que pode contar comigo para isso, ok? Foi um prazer muito grande estar aqui junto com vocês de novo. A gente se encontra no próximo encontro terapêutico aberto para falar sobre um outro assunto. E até lá eu espero que você fique bem, ok? Tchau!